No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores livros que eu uso para estudar sobre treinamento corporativo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Sionek, advogada trabalhista empresarial, fundadora da comunidade trabalhista empresarial, e o vídeo de hoje tem um assunto que todo mundo gosta e eu tenho certeza que você também gosta, que é sobre livros. Mas é sobre livro de um tema específico, sobre treinamentos. E antes de eu apresentar os meus 4 livros favoritos sobre treinamento e que eu uso até mesmo para preparar os treinamentos corporativos, quando eu ministro, quando eu faço esses treinamentos dentro das empresas, aproveita. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve, ativa as notificações para você ficar atento e receber todas as notificações dos conteúdos que eu posto por aqui, que eu tenho certeza que vai te auxiliar no dia a dia da advocacia trabalhista empresarial. Bom, vamos lá então aos 4 livros. Eu deixei o melhor livro para o final, isso é óbvio, né? Eu não ia segurar, não ia dar esse peixe aqui logo de entrada para vocês no vídeo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu gosto muito e que fala sobre treinamento e principalmente não só traz o treinamento como capacitar, como fazer um treinamento, como se preparar, mas ele traz também algumas questões de jogos, algumas abordagens específicas que você pode usar nos treinamentos. Eu tô até marcadinho aqui porque eu estava usando ele, é esse manual de treinamento. Como desenvolver programas de capacitação, de treinamento e desenvolvimento do potencial humano. E ele fala muito, traz muito sobre jogos e simulação. E o mais legal, quando ele vai falando dos jogos, ele fala do objetivo. Vou até pegar um para vocês aqui, ó. Guiar e ser guiado. Qual que é o objetivo desse jogo? Por que você vai propor um jogo desse dentro de um treinamento? Exercitar os conteúdos presentes no contexto da liderança, exercitar novas formas de atuação em equipe, ampliar o autoconhecimento, processo de comunicação intra e interpessoal. E aí ele explica, ele vai falar qual que é o ambiente que você precisa, quais são os materiais necessários, o tempo de duração dessa atividade, a quantidade de pessoas que você vai precisar para fazer essa atividade, esse jogo ou essa simulação aqui e o procedimento que você vai fazer, ou seja, como que você vai realizar. Então isso é muito bacana porque nos ajuda aqui a criar situações e a estipular esses jogos e simulações de acordo com o tipo de treinamento que você está ou vai realizar dentro de uma empresa, tá? Esse livro é da editora Gen Atlas, tá? E os autores dele é Roberto Canani, Sandra Aparecida Formigari Ortigoso, tá? Vou deixar mais um pouquinho aqui para vocês. Manual de treinamento é ótimo, gosto muito dele. Sendo muito sincera, eu uso basicamente hoje para essas questões de simulação, de jogo, para fazer essa consulta. O próximo, tá? Livro, ele traz bastante a ideia de treinamento em gestão de pessoas. Então, de equipe, de liderança, de falar de processos, de procedimentos, de engajamento com as pessoas, né? Entre as pessoas. E traz muito também a ideia de universidade corporativa, que é aquela empresa que fornece, que fomenta todos esses cursos, essa educação corporativa, esse conglomerado aqui. Tá? Esse livro de gestão do treinamento de pessoas é do Antônio Lima Ribeiro e é da editora Saraiva. Tá? Ele é muito bacana também, ele traz aqui o que um bom expositor precisa, o que a gente precisa pensar em relação às questões do treinamento, do plano de ação, as questões de avaliação dentro de um treinamento, a diferença entre um seminário, uma mesa redonda, uma jornada, o que você vai fazer em cada um desses pontos aqui. Tá? E principalmente ele fala ali, traz algumas perguntas de identificação para você trazer dentro do treinamento. Então, esse também aqui vale muito a pena a gestão do treinamento de pessoas. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é o próximo que eu vou falar de treinamento, mas antes de falar, conta aqui pra mim se você já tem algum desses 2 livros e me conta, coloca nos comentários qual livro sobre treinamento você tem. Pode ser que eu não tenha e eu também me interesse aqui, sabe que nós somos amantes de livros, né, como uma boa advogada trabalhista, como uma boa professora de Direito e Processo do Trabalho, não tem como não gostar de livros, né? O próximo é do Chiavenato, eu gosto muito aqui do Hidalberto. Eu tenho a coleção dele, dessa coleção série de recursos humanos, tá? É Chiavenato, eu realmente a pronúncia correta, eu peço até desculpas porque eu nunca acerto.
Então fica aqui as duas versões, as duas possibilidades de pronúncia. A editora é a editora Gen Atlas, e esse é específico de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, como incrementar talentos da empresa. Bom, eu nem preciso dizer que esse livro aqui eu uso muito, né? E ele vai falar desde o passo a passo que você precisa aqui, né, para você realizar um treinamento. Então ele vai ali desde o conceito de treinamento até o passo a passo que você precisa. Eu não vou achar aqui, mas ele vai falar de todos os pontos ali, do levantamento da necessidade do treinamento. Então, quando você vai fechar um treinamento ou quando você vendeu, né, ofereceu um treinamento para uma empresa, essa aceitou, você vai fazer o levantamento da necessidade do treinamento. Que tipo de treinamento essa empresa precisa? E aí, aqui dentro desse livro, ele fala exatamente como fazer esse levantamento das necessidades do treinamento, essa primeira etapa que a gente chama de LNT. Então, a gente tem levantamento da necessidade do treinamento, depois a gente tem a parte de planejamento do treinamento, e ele fala como é que você vai planejar, né? Então, a gente tem muita referência quando a gente fala em treinamento da ISO 10015, mas nem sempre a ISO 10015, ela resolve todas as nossas dúvidas no que diz respeito à organização, planejamento e execução do treinamento. Eu gosto muito do método do Hidalberto, principalmente é o que eu utilizo dentro do escritório para a realização desses treinamentos. Então, na execução, nesse planejamento, eu sigo muito essa base. Esse livro pequenininho aqui, ele é de uma série dessa de recursos humanos, tá? E vale muito, muito, muito a pena mesmo. Eu posso dizer que é um dos livros aqui até agora que eu apresentei que eu mais uso, e prova disso tá aqui nessas linguinhas que eu coloquei. E por fim, o último que eu falei que seria justamente a dica de ouro dos livros sobre treinamento. Ele é muito parecido com o do Hidalberto, gosto muito. São os dois ali que para mim ficariam entre os melhores sobre treinamento, mas esse aqui tem algumas questões específicas que eu gosto bastante, porque ele tem prática, ele ensina você ali a montar o treinamento, a fazer o treinamento, a tratar as questões de treinamento, que é esse daqui, ó. Treinamento e desenvolvimento de pessoas, tá? Esse é da Bookman, tá? É Raymond Anoa'i, o nome do autor. E é muito, muito, muito bom. Ele fala desde estudos, desde os métodos do treinamento, e aí ele vai trazendo todas as questões. Fala também, ele se assemelha muito à forma do Hidalberto organizar um treinamento, então do levantamento das necessidades. Na verdade, ao invés de falar levantamento, ele fala diagnóstico de necessidades, né? O aprendizado, a transferência que gera dentro do treinamento, né? A transferência de aprendizado dentro do treinamento. E aí ele vai falar dos tipos de treinamento, a elaboração, e principalmente a parte que eu mais gosto deste livro aqui é a avaliação do treinamento. Ele tem uma parte muito completa para que o seu treinamento seja de fato efetivo, né? Porque não basta simplesmente você realizar um treinamento, você precisa gerar valor e você precisa engajar, ou seja, você precisa deixar o seu serviço, vamos assim dizer, do treinamento fazendo efeito na curto a médio prazo, depois que você sai do treinamento. E a avaliação do treinamento é uma das ferramentas essenciais para você garantir o sucesso do seu treinamento. E ele fala bastante aqui sobre essas questões de avaliação, como avaliar, o que você tem que avaliar, quais são os critérios. Então é um livro que vale a pena aqui. Então essas foram as minhas 4 indicações do treinamento. Se você tem outro livro que você gosta do treinamento, coloca aqui nos comentários, deixa que eu quero saber, e quem sabe pode ser um livro que talvez eu tenha, mas não tenha citado por algum outro motivo. Vou ficar muito feliz em saber e com o seu compartilhamento aqui da informação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero você num próximo vídeo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, corre lá e aproveita para você curtir esse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.